Fala, povo! Estamos começando mais um programa Impacto. Você sabe da onde? Da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio. Estamos chegando juntos para crescer hoje na graça e no conhecimento. Se você não ouviu o programa passado, nós estamos falando aqui sobre carne versus espírito. E hoje nós vamos continuar nesse tema, falando sobre carne e espírito e os 3 estágios da salvação. Então, é justamente por isso que eu estou falando o tema, para você já começar a compartilhar. Você está pelo YouTube? Não deixe de dar like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, ative as notificações, porque a gente tem programação praticamente todos os dias no nosso canal no YouTube e você vai receber as notificações dessas nossas programações para que você possa crescer todo dia no conhecimento da graça de Deus. Se você está pela TV Milagro Brasil, você é bem-vindo mais uma vez, vai ter o seu espírito alimentado. E se você ouve o Impacto através das plataformas de podcast, você também é muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar, seja por onde for que você está ouvindo ou vendo o Impacto, compartilha, seja um missionário digital, porque hoje você vai entender mais sobre a carne e o espírito. No programa de hoje nós vamos então entender muito sobre a questão das 2 naturezas. Quais são as 2 naturezas, Bispo Fernando? Carne, primeira natureza, e espírito. E essas 2 naturezas estão dentro do crente. E nós precisamos ler Gálatas para a gente começar a entender o que é carne e espírito. Paulo fala em Gálatas 5,16, ele fala assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, estou no espírito, eu não satisfaço a vontade. Você vê que ele deixa claro, ó, tem a carne, tem o espírito. Então, quando eu ando no espírito, eu não vou satisfazer o desejo, eu não vou satisfazer a vontade da minha carne. Ele fala no verso 17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos, ou seja, não são perto, não estão juntos, eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então todos nós temos um querer, todos nós temos uma carne, que Paulo diz que luta contra o espírito, todos nós temos um querer da carne e todos nós temos um querer do espírito. Então essa luta, essa militância entre carne e espírito. Eu falava no programa passado, no final do dia, passa a régua, a gente tem que pensar quem venceu hoje. Será que a carne venceu ou será que foi o espírito? Isso diz muito a respeito da nossa vida com Deus, do que nós temos ouvido e praticado da palavra do Senhor. Então o propósito desse estudo é sempre esse, mostrar a importância dessas 2 naturezas para que os crentes tenham isso claro. Eu sei que isso não é pregado aí fora, mas você está no impacto. Aqui você está num lugar de impacto, num lugar de conhecimento, dentro do pacto da graça, e você tem que ter conhecimento de carne e espírito. Então os crentes têm que ter a clareza dessas 2 naturezas, o que é carne, o que é espírito, e só a palavra da graça, só a palavra sã, ela corta, ela separa essas 2 naturezas, para que o crente possa identificar o pecado no seu corpo e também o crente possa identificar a perfeição de Deus no espírito, porque o pecado está no corpo, mas a perfeição está no espírito. Então, nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz isso, que a palavra ela é poderosa para separar alma, medula juntas. Então é isso que faz, os intentos, a carne, a palavra separa, e aí você tem a clareza do que é carne, do que é espírito. Por isso Paulo falou, anda no espírito, para você não fazer a vontade da carne. O primeiro ponto de hoje vai aparecer para você aqui na tela. Os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado, porque quando a gente fala de uma nova natureza, não é que nós não temos mais um corpo. Um dia nós não teremos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre os 3 estágios da salvação. Um dia nós não teremos esse corpo. Nosso corpo será glorificado como o corpo de Cristo, mas enquanto nós estamos nessa terra, os crentes, eles possuem ainda um corpo de pecado. Nós somos salvos, mas a imundícia da nossa carne não é removida com a salvação. A imundícia da carne está lá, na nossa carne não habita bem algum. A salvação ela vai acontecer em 3 etapas, 3 estágios. Qual que é a primeira? Do Espírito. A nossa salvação no Espírito nós todos já tivemos, ela já aconteceu. E aí depois nós vamos ter a salvação da alma e também do corpo. Quando que vai acontecer isso? Quando Jesus voltar. Então você vê, quando Jesus não voltar, a nossa alma, o nosso corpo não vai ter bem algum, não vai habitar bem algum. Por isso a gente está nessa luta, por isso que a gente tem que lutar contra as coisas desse mundo, contra os pecados da carne, a gente tem que vigiar, não é vigiar o capeta, porque ele está preso, mas é vigiar a nossa carne, vigiar os nossos desejos. O crente tem que aprender a lidar com a carne. Se a carne comandar a vida do crente, então nós teremos um resultado caótico. Quando a carne reina, nós estamos em caos. Quando o Espírito reina, nós estamos em paz. Se eu estou no Espírito, eu tenho o fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Tudo que faz parte do fruto do Espírito é manifestado. Agora, se eu estou na carne, eu estou no meio do caos. Então, se o Espírito governar a sua vida, você vai viver segundo a bênção de Deus. Quantos aqui querem viver a bênção de Deus no seu dia a dia? Todos nós queremos. Então, se você quer viver a bênção de Deus no seu dia a dia,
você precisa estar no Espírito. Você precisa andar no Espírito, porque você vai viver as obras espirituais. Isso é muito claro, mas o inimigo, ele age com seus dardos envenenados, com suas ciladas, e ele age onde? Nosso pensamento, na nossa mente, ele age na carne. Então a gente tem que estar atento a todas essas questões. Então, vamos para a palavra, que você está no impacto, a gente cresce na graça e no conhecimento, que é a palavra de Deus. 1 de Pedro 3,21 diz assim, ó, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual que é o segredo, Igreja de Cristo? O segredo é nós não deixarmos o pecado reinar no nosso corpo mortal. Esse é o segredo. Não deixa o pecado reinar. Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Olha só, Romanos 6,12. Ele diz, não reine, portanto, o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então você não pode deixar com que o seu corpo obedeça às vontades da carne. Paulo falou em Romanos, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então, nós todos salvos por Jesus, que conhecemos o amor de Deus, que já passamos da morte para a vida, nós todos queremos fazer o bem. Mas qual que é a nossa treta, filho? É que na nossa carne está o mal. A gente quer fazer o bem, mas na nossa carne está o mal. E isso é a luta, é a milícia que Paulo falou. Uma milícia, são opostos entre si. Carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, isso não é algo particular nosso. Isso é algo que Paulo também sofria nos seus tempos. Olha só, Romanos 7,21 ele diz, então, ao querer fazer o bem, eu tenho o desejo de fazer o bem, e ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então você vê que Paulo ele fica nessa conjectura com Deus, eu quero fazer o bem, mas aí eu encontro o mal dentro de mim, e aí o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Ele vai continuar dizendo isso. Então o que nós precisamos entender é que na carne nós somos iguais ao ímpio. Isso aqui vai transformar a sua vida, quando você entender que, por mais que você seja salvo, crente, a sua carne jamais vai se converter. Jesus falou, a carne para nada aproveita. Então na sua carne você vai ser igual ao ímpio. Eu, na minha carne, somos iguaizinhos ao ímpio. Fazemos exatamente as mesmas coisas. Por isso nós temos que andar no Espírito, porque se a gente abrir mão do Espírito, de andar da palavra, da comunhão, da igreja, dos louvores, da oração, das coisas espirituais, a gente pega a via da carne e a gente vai embora nela. Então por isso a importância da palavra, por isso a importância da igreja, por isso a importância da comunhão, por isso a importância do conhecimento, da graça. Paulo diz que o homem exterior ele se corrompe, mas o interior se renova pela palavra. Então como é que eu renovo o meu homem interior? Através da palavra, através do conhecimento. Como que é a vida das pessoas que estão em lugares que não existe palavra? Como que é a vida das pessoas que estão em lugares que não existe alimento sólido? Você já viu? É carne pura. Se diz igreja, toca louvor, tem uma pregação lá, mas não tem conhecimento, é uma pregação sem pé nem cabeça, não tem Bíblia aberta, é uma história que o pastor conta dele, uma experiência dele. Como é que é a vida dessas pessoas? É uma vida carnal. A pessoa quer mostrar um estado de religiosidade, quer mostrar uma aparência de santidade, levanta a mão, faz cara de santo, mas está na carne, porque não tem palavra. O que refreia a carne é o Espírito, é a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então todos nós temos um tesouro em vaso de barro, nós somos um tesouro nesse vaso de barro. 2 Coríntios 4,7, temos, porém, este tesouro, olha só, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, seja de Deus e não de nós, seja de Deus, ou seja do Espírito e não da carne, seja de Deus e não do homem, seja das coisas espirituais e não das carnais. Você vê claramente aqui, carne e espírito, essa dicotomia que Paulo vai falar, que uma milita contra a outra. Então, de forma didática, ponto 2 do programa de hoje para você. O crente possui um corpo de pecado, mas ele foi liberto da lei do pecado. What? Como é que é isso aí? Você precisa estar com a gente aqui, filho, para você entender como é que funciona isso. A gente não está mais debaixo da lei do pecado, mas nós temos um corpo que não vai se converter. Nós não estamos mais na lei mosaica, que era um pacto de maldição de morte. O pecado não nos domina mais, é o que Paulo fala. Agora a lei do Espírito Santo nos livrou da lei do pecado e da morte. E agora nós temos o quê? Uma vida eterna em Jesus Cristo. Romanos 8,2 diz assim, ó, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, para a gente resumir esse ponto aqui, quem está em Jesus está livre da força do pecado. Quem está em Jesus está livre da lei do pecado. Ou seja, todo pecado, toda paixão, toda concupiscência, tudo isso que
que existe está onde? Está na nossa carne. Mas agora, nada disso tem mais força sobre nós, porque agora nós temos a lei do Espírito e da vida. Isso não nos escraviza mais, como escravizava quando nós estávamos mortos no império das trevas. Você entende isso? Quando você fazia a vontade do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, diz Paulo. Agora, essa lei de pecado não nos domina, ele não tem mais força sobre as nossas vidas, é isso que diz o apóstolo Paulo. Então nós somos agora despojados do corpo da carne pela circuncisão. O que é a circuncisão? Na lei era a limpeza do prepúcio do primogênito, toda aquela história mosaica, da lei de Moisés, né? O ritual judaico. Então, essa circuncisão, essa limpeza, Cristo fez aonde agora? Cristo fez os nossos corações, não precisamos mais circuncidar o prepúcio. Agora os nossos corações foram circuncidados. Olha que coisa maravilhosa. Colossenses 2,11 diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, olha lá, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, o poder que a nossa carne tinha, está deixando claro a palavra, esse poder não existe mais. O pecado não terá domínio sobre nós. Como assim, bispo? Não sou eu que digo. Está lá em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que ele não tem domínio sobre vós? Paulo explica. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu não estou mais debaixo do pacto de maldição, do pecado, da morte. Agora estou debaixo de um novo pacto, do Espírito da vida, que é a graça de Deus. Então agora não tem mais domínio o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então é na graça que o pecado não nos domina mais. É na graça que nós somos libertos das potestades do mal. É da graça que nós somos libertos do império das trevas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, é o que diz Paulo. E nos transportou para onde? Para um lugar de graça. Foi o que Cristo fez nas nossas vidas. Então, quando nós nos apropriamos da genuína graça de Deus, nós vivemos a verdade bíblica que Paulo está trazendo aqui. Então, quem crê em Cristo, quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, esse não entra mais em condenação. Quem crê em Jesus, esse já está justificado. Olha que coisa maravilhosa. Você está vendo que o impacto aqui é algo, talvez, dinâmico, mas é algo profundo e revelador. Você passou da morte para a vida, você não entra mais em condenação, em julgamento, porque agora você já foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Agora você tem eterna redenção, agora você tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero que você veja o que Jesus disse em João 5,24. Ele falou assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem. Quem ouve a palavra e crê, tem. Quem ouve a palavra e crê, tem o quê? A vida eterna. Então você está ouvindo essa palavra, que não é a minha palavra, mas a palavra de Jesus. Você tem a vida eterna. Olha só que revelação que você está tendo hoje aqui em João 5. Quem ouve e crê em Jesus tem a vida eterna. Não entre em juízo, é o que eu estava dizendo até então. Não entre em juízo, mas passou o quê? Da morte para a vida. Se você ouve a palavra, se você crê em Jesus, isso é o selo do Espírito Santo. Presta atenção, o Espírito Santo, a manifestação, o batismo no Espírito Santo, como diz a tradição, não é alguém falar em línguas. Isso é uma manifestação dos dons. Do dom de línguas, ponto. O que é o selo? O que é o batismo do Espírito Santo? É quando você crê e confessa. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. E aqui Paulo está dizendo, quem ouve e crê tem a vida eterna. Não entre em juízo. Por quê? Passou da morte para a vida. Amado, você que está me ouvindo aqui, você passou da morte para a vida. Você não está mais seguindo o curso do mundo. Você não está mais agora vivendo debaixo daquele espírito que agora atua onde? Lá nos filhos da desobediência. Talvez atuava até então na sua vida. Mas você ouviu a pregação do Evangelho. Você crê em Jesus. Você confessou. Você foi selado. E diz que quem ouve e crê tem. A vida não é parcial. É a vida eterna. Uma vez em Cristo para todo sempre. Eu sei que isso aqui explode a cabeça do povo. Mas essa é a verdade. E a gente tem que ficar com a verdade. Terceiro ponto de hoje. O corpo de pecado não herdará a vida eterna. Logicamente. Esse corpo não vai dar a vida eterna. Eu vou respaldar isso para você em 1 Coríntios 15:50, que diz, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então veja Paulo deixando claramente aqui, o nosso corpo não vai dar, por isso que a gente vai ter um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Beleza? O apóstolo Paulo fez um chamado para não usar a liberdade para dar ocasião à carne. E aqui a gente tem que ter muita atenção nesse ponto, porque quando a gente fala de graça, quando a gente fala de não estarmos mais debaixo da lei do pecado, então eu posso pecar agora, então eu posso fazer, é o que o povo que não tem Jesus fala, porque quem tem Jesus não vive pecando. Quem tem a divina semente agora não vive mais nas coisas do velho homem, não é? Agora anda, Paulo fala assim, quem está em Cristo agora não vive deliberadamente no pecado. Por quê? Porque agora você tem a semente divina.
Por mais que o homem exterior se corrompa, a divina, o homem interior se renova pela palavra de dia em dia. Então, você tem que entender isso aqui, não é usar da graça para fazer libertinagem. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. É exatamente isso. Você vai plantar, você vai ceifar. Ponto. Gálatas 6,7 fala isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então hoje, a gente olha para um cenário macro aí, vamos dizer assim, de crentes. O que a gente vê? A gente vê crentes levantando a bandeira da liberdade de uma forma equivocada. São pessoas de fato, na verdade, na sua essência, arrogantes, soberbas e acham que estão abafando, mas na verdade elas estão totalmente indo na contramão da palavra. A liberdade que eu e você temos em Cristo não é e nunca será para dar ocasião à carne. Presta atenção nisso, ô desavisado. Não é uma liberdade, não, então agora eu estou na graça, quer saber? Não, isso aí é uma mentira de Satanás que está distorcendo a graça genuína. Paulo falou, não useis da liberdade para fazer libertinagem. Presta atenção, você é livre, mas não é porque agora você é livre que você vai viver. Existem princípios, você é livre dentro de um princípio, que é o princípio de Deus. Você tem liberdade dentro daquilo que é o padrão de Deus, entenda isso. Gálatas 5,13, olha lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Exatamente isso. Você tem uma liberdade em Jesus, o teu espírito. Agora não use isso para dar lugar à sua carne, porque na carne é onde o inimigo age, com seus dardos envenenados. Não dê, ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, amados, nós temos aqui que andar, sabe, juntos. Nós temos que andar de mãos dadas, nós temos que, sabe, estar conectados em intimidade espiritual para que a nossa carne não se ensoberbeça. Sempre que você ouvir uma voz, não vá para a igreja, fique em casa, não congregue, aglomeração, isso é uma voz do capeta. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma esposa que lhe seja idônea. Começou assim o casamento, a aliança de Deus, o matrimônio. E ao longo da Bíblia você vai ver a Bíblia falando, é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. A Bíblia diz que é na unidade do povo que Deus ordena a bênção. A Bíblia diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Diz, ó quão bom é que os irmãos vivam em unidade. Ou seja, a Bíblia não fala para você ficar isolado, porque isolamento é maligno. Jesus falou que se tiver uma ovelha perdida, ele vai deixar 99 e vai pegar aquela que está em isolamento, está perdida, para juntar para o rebanho. Então, não fique isolado e quando você está junto, você está conectado, quando você está ouvindo a palavra, é muito mais fácil você deixar as coisas da carne. É muito mais fácil, porque sozinho, amado, é muito mais desafiador. Não é que não é possível, você consegue, porque nem todo tempo você está com alguém. Tem momentos da vida que você vai estar em solidão ali, isolado, enfim, num lugar particular. Porém, você não pode ser uma pessoa carreira solo. Você é igreja, e igreja só é igreja quando ela está junta. Não existe igreja aqui separada lá. Igreja é um corpo de pessoas. Então, não fique longe das pessoas santas. Não sente na roda dos escarnecedores. Não deixe de congregar como é costume do povo hoje, século XXI. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Bíblia. Joga a Bíblia fora, traz o influencer para dentro da igreja. Não é nada disso. A Bíblia é a vontade de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é aquilo que nós temos como régua para balizar as nossas vidas, e o que não está na Bíblia nós não cremos. Agora, o que está na Bíblia nós cremos. E eu vou fechar o programa de hoje lendo com você o último de hoje, que é 1 Coríntios 6, 12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas. Para você que fala, então agora eu posso. Olha lá, Paulo diz, tudo é lícito, filho, mas nem todas convêm. O que Paulo está falando? Não é tudo que você pode que você deve. Ele está resumindo isso, estou traduzindo isso. Não é tudo que você pode que você deve fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se só tem uma coisa que pode dominar, que é o amor de Deus. Só tem uma coisa que você pode ser dominado, que é pelo Espírito Santo de Deus. Agora, nada mais, nada externo, nada pode dominar. O pecado não pode dominar mais. Por quê? Porque nós morremos para ele. E agora nós vivemos na nova aliança, na graça de Deus. O pecado, disse Paulo, não terá domínio sobre nós. Eu quero fechar o programa de hoje trazendo um pensamento final para você, nesses últimos 2 programas que nós crescemos nessa questão de carne e espírito, nessas duas naturezas. O pecado no seu corpo, ele não pode manchar a sua nova criação. Você é uma nova criatura, a obra foi feita, você foi justificado. Mas não é porque o pecado não pode manchar agora essa sua nova criação que ele não vai trazer consequências. Esse é o meu pensamento final, essa é a minha fala final. O pecado, ele traz consequências ao seu corpo. Você agora é renascido de uma semente incorruptível. E por causa desta semente divina que está na sua vida, você não pode mais viver pecando. Você não pode mais viver deliberadamente, que é Paulo que diz isso, na prática do pecado. Por quê? Porque você agora é um vencedor, ou melhor, você é mais que vencedor. Então entenda isso, porque só os espirituais vão entender isso.
Tudo é lícito, nem tudo convém. Você não está mais debaixo do domínio do pecado, mas não é por conta que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado que nós vamos viver pecando. Porque quem pensa assim, na verdade, não passou da morte para a vida. Um salvo, um eleito, não quer viver pecando. Um salvo, um eleito, não usa da liberdade para falar, não, então agora eu posso. Não. Um salvo, um eleito, entende a liberdade que tem em Cristo no seu Pai. Entende que agora tem uma nova vida, tem um novo nascimento. E justamente por isso, não vive mais na prática do mundo, não vive mais nas coisas ilícitas, não vive mais nas coisas pecaminosas, porque agora o que vale é a divina semente. Meus amados, é só o começo do que a graça de Deus faz nas nossas vidas. É só o começo do que Deus tem para manifestar nas nossas vidas. E você sabe o que Deus tem para manifestar na nossa vida? Uma vontade boa, perfeita e agradável. É o que diz lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar disso? Fica no Espírito. Você quer viver a boa, agradável e perfeita? Eu quero, Bispo Fernando, viver essa boa vontade de Deus, agradável, uma vontade perfeita. Então não se conforme com as coisas desse mundo. Esse mundo no original, esse século no original é mundo. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme com ideologias. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com as coisas que estão à nossa volta. E aí sim você fica no Espírito. Essa renovação é espiritual. E você desfruta. Então quem está no Espírito desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, estamos finalizando o programa de hoje. Você que é um eleito de Deus, predestinado e escolhido, você vai nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Está aparecendo para você na tela. Instagram, Facebook, YouTube, Cristo Vive SP. Nos siga em todas, principalmente no YouTube, porque a gente tem programação todos os dias. Todo dia se ativa a notificação, vai chegar um lembrete para você, segunda, terça, quarta, todo dia tem praticamente um vídeo novo saindo para você crescer na graça e no conhecimento. Me siga também no Free_Brant, vai ser um prazer trocar um direct lá com você. Você está em São Paulo, é de São Paulo, Rua Doutor Pascoal Imperatriz, vem visitar a gente aqui no nosso refúgio, número 123, bairro do Brooklyn, São Paulo, cultos regulares, todo domingo às 9 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Temos palavra, temos louvor, temos adoração, oração, um culto racional, como Paulo diz, excelência, que é a graça de Deus, fazemos tudo como se fazemos para o Senhor. Venha participar de um culto a Deus, não é culto a homens, é um culto a Deus, mas um culto poderoso que transforma as nossas vidas. Meus amados irmãos, finalizando o impacto de hoje, você sabe que para mim é um prazer estar aqui, isso aqui é a minha missão de vida, isso aqui é meu propósito de vida, resgatar pessoas, trazer pessoas para um lugar de conhecimento bíblico, tirar pessoas de uma escravidão do mundo, escravidão do catolicismo, do espiritismo, sei lá qual for a vida escrava que você estava tendo. Para mim é um prazer ter podido estar mais um impacto, trazendo conhecimentos esclarecedores, trazer para você a sã doutrina, aquilo que transforma e traz herança para a nossa vida. Porque o amor resgata e a graça transforma. Esse foi o impacto de hoje. Eu espero você no próximo programa para junto nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu sou o Bispo Fernando, eu amo a sua vida em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Tchau.